E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a 2022. Nós estamos retomando o nosso canal e agora no Instagram eu estou abrindo às sextas-feiras uma caixinha de perguntas que é para você colocar as suas perguntas, as suas dúvidas de catequese, e assim a gente vai entrando em sintonia, um vai ajudando o outro. Você me ajuda, eu te ajudo. Então entre no meu canal no Instagram, Paulo Daladeia, tudo junto, e você pode seguir o meu canal e também pode fazer as perguntas que você quiser. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. Foi uma das coisas que me pediram na caixinha de perguntas, então eu quero falar sobre o pecado venial, pecado mortal. O que é isso? Como que a gente tem que pensar nisso? Olha, quando a gente fala de pecado, vamos partir, por exemplo, da Escritura. Se a gente pegar, por exemplo, a questão de pecado, os nossos irmãos protestantes costumam dizer, pecado é tudo igual, não existe pecado diferente, mais grave, menos grave e tal. Eu respeito muito meus irmãos, mas olha, vamos pegar na Escritura, primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 16 a 17, diz o seguinte: se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, e não estou dizendo que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Bom, então, pelo visto, a partir das Escrituras, nós não podemos dizer que o pecado é tudo igual. Tem uma definição de Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, primeira parte da segunda parte, questão 88, parágrafo 2º, que ele fala, quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade pela qual estamos ordenados ao fim último, há no pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal. Quer seja contra o amor de Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, etc., quer seja contra o amor ao próximo, como homicídio, adultério, etc. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige, às vezes, a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor de Deus e ao próximo, como, por exemplo, palavra ociosa, riso supérfluo, tais pecados são veniais. Claro, a linguagem é medieval, o exemplo é medieval, mas Santo Tomás de Aquino também distingue a questão do pecado grave, do pecado mortal e do pecado venial, pecado leve. Bom, não só Santo Tomás de Aquino, mas também, ainda a palavra de Deus, os moralistas pegando, por exemplo, o Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui, os nossos teólogos moralistas costumam ver 3 tipos de gravidade de pecado. Primeiro, o que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, aquele cara que precisa de conselho. Ele às vezes está em dúvida sobre as coisas e ele pode errar o alvo se ele seguir, por exemplo, o conselho de uma pessoa ruim. Não houve intenção de errar, mas o erro aconteceu. Como o caso de uma pessoa que está dirigindo, sei lá, e de repente falhou o breque, falhou uma coisa do carro, e ela atropela uma pessoa. Pode até ter matado a pessoa, ter ferido gravemente uma pessoa, mas não houve nenhuma intenção ali. Ela pode até provar que não houve intenção nesse erro. Depois, que não imita a conduta dos pecadores. Esse já é um pouco diferente. O cara está imitando, então ele tem uma vontade de fazer igual. Então esse já é um pecado mais grave. Ele imita a conduta dos pecadores, ele faz como, ele realiza o pecado porque ele quer. Nem se assenta na roda dos zombadores. Esse é o terceiro e último nível do pecado, que é o pecado que a gente chamaria da impiedade, ou seja, aquele cara que se senta numa roda e ri daquelas pessoas que fazem o bem. Ou seja, ele não só faz o mal, como ele zomba dos que fazem o bem. Existe gente assim. Esse é o tipo de pecado que a gente chama de impiedade, o que Jesus chamaria de pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, é aquele cara que não tem interesse nenhum em se converter,
aquele que não tem abertura nenhuma e se converte, ele faz o mal e se vangloria de fazer o mal. Além disso, para ser pecado mortal, a gente tem que tomar um certo cuidado, nós na catequese ou na pregação, porque tem gente que fala do pecado como se todo pecado fosse mortal. O Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1846, ele, por exemplo, ele vai falar do pecado, depois ele vai falar da gravidade do pecado. E aqui ele diz, olha, o pecado mortal, atacando em nós o princípio vital da alma, né, que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. O pecado mortal precisa ser confessado, mas o pecado mortal, ele tem condições. Quais são as condições? O Catecismo diz, é preciso ter matéria grave, então não é por qualquer coisa, né? Encostei em uma outra pessoa, isso é pecado? Não é pecado, foi só um encosto. Matéria grave seria eu tocar em partes íntimas de uma pessoa com outra história. Tem matéria grave, é preciso ter plena consciência do que está fazendo. O cara tem que saber o que está fazendo. Então, por exemplo, tem gente que diz: ai, padre, eu tive uma poluição noturna, eu cometi um pecado. Não, você não tem plena consciência, está sonhando, meu irmão. O sonho é um estado de consciência que não é plena. Pode ter alguma consciência, mas não tem plena consciência. Então você tem que ter a advertência de que isso é pecado e que você vai fazer alguma coisa errada. E tem que ter o consentimento, ou seja, eu quero fazer aquilo. Uma pessoa que tem dificuldades porque tem um vício, nem sempre o pecado é grave, porque ou não tem plena consciência ou não tem pleno consentimento. Ele sabe que está fazendo errado, mas não consegue se controlar. Então é preciso trabalhar, é preciso exercer todo um trabalho de ascese, de espiritualidade, um acompanhamento psicológico para sair do vício, para deixar o vício, mas não é pecado grave. Então veja, condições para o pecado mortal: matéria grave, pleno consentimento e plena consciência. Sem essas três, o pecado será sempre venial. Então cuidado, você que é pregador, você que é catequista, em falar que todo pecado é mortal. Cuidado, dá essa impressão, porque você está dando margem às pessoas se culparem por coisas que não existem. Próximo vídeo eu vou falar sobre o pecado venial e as condições do pecado venial. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, assine o canal se você não é assinante e, por favor, compartilhe esse vídeo com outro catequista. Se isso ajuda a melhorar a qualidade da catequese, compartilhe pelo WhatsApp, ou compartilhe pelo Instagram, ou compartilhe de outro jeito. Me ajude a fazer o bem, a melhorar a qualidade da catequese. Até semana que vem.